Que a paz de Deus possa nos envolver nessa visão, nessa imagem da montanha. Nós podemos nos sintonizar com Deus e se sintonizando com o alto, podendo nosso espírito em liberdade e refletir nos tempos atuais. Podemos fazer uma viagem e nessa viagem chegar perto de um monte. Olhando esse monte, estamos vendo uma multidão, milhões de pessoas. E nessa multidão tem um líder. Esse líder sobe a montanha. E ele subindo a montanha se encontra com o alto. Uma multidão que não se pode contar, parada, quieta, olha o seu líder entrando nas nuvens. E ao adentrar pela porta estreita das nuvens, surge uma voz. E a multidão entra em reflexão. Nem todos. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, a João e Tiago, subiu ao monte a orar. Lucas capítulo 9, versículo 28. Diga de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro missionário divino estariam em contato direto com Jesus. E aos olhos dos discípulos, por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teria o prazer da sublime revelação? Não era um Tomé companheiro, indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões, e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato de ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Certo é o intercâmbio com que esse ou aquele núcleo de entidades do além. É possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preguiçosa, cujo manejo depende de competência prévia. Ao primeiro homem que surja tomando os bons desejos, não se atroceia impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mister, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. Com esta página que acabei de ler, e pela introdução, ao olhar uma multidão, podemos ver milhares e milhares e milhões, mas nem todos. Nem todos. E do Evangelho, da Boa Nova, e do monte, aonde Moisés entra numa nuvem, foi dado ao homem ser vivente com a alma
a esperança de um dia ele chegar no seu derradeiro fim, a perfeição. Que assim seja. Capítulo 20. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: Fale você conosco e ouviremos. Mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: Não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Quando o povo ouviu os trovões, o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia no monte, ficou à distância, tremendo de medo. Então o povo teve medo quando Deus se apresentou para trazer a lei. Lei essa que bate forte em nossas consciências. Mas a nossa idolatria venceu. Nós veneramos a carne. Mesmo com o advento de Cristo na terra, passando o que ele passou, nós continuamos venerando a carne. E aquela multidão que estava tremendo de medo, apenas passou o medo e ignorou. Guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: Rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu, como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado.
Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor seu Deus. ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente. Arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre seu povo. Em seguida, Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória nem lamentos de derrota. Ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou. Moeu-o até virar pó. Jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: o que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés, e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. Então a lei foi entregue por Moisés e muito sacrifício havia feito. O povo se corrompe, o povo faz festa e o povo faz idolatria. A lei volta para a multidão. Moisés toma uma atitude entre eu ser o assassino ou Deus, então que seja eu o assassino. Dá a ordem
e a ordem foi cumprida. Os levitas passam a espada todos aqueles que foram infiéis à lei. E Israel se une outra vez em nome da lei. Então, meus irmãos, essa espetacular passagem me faz analisar no dia de hoje que quando eu vejo duas grandes multidões, tanto de um lado, tanto de outro, brigando por homens da carne, eu volto para o monte, volto para o deserto e vejo essa mesma multidão brigando por festas, farra e bebida. Deus foi esquecido e a sua lei abolida pelos homens. Nos tempos atuais, você vê multidões para lá e para cá, sem sentido, num desespero, numa loucura em idolatrar homens. Como foi no passado a idolatria a bezerros, hoje nós fazemos a idolatria a homens. Jesus está esquecido, a lei de Deus apagada. Mas um belo dia, esta nuvem vai aparecer. Trovões vão tocar. E eu vou ver o povo tremer de novo, como eu vi no passado, no monte. E esse povo vai tremer nas suas bases e nos seus alicerces. E a grande pergunta, esse povo agora é inocente? Que podemos analisar e refletir mais uma noite de estudo de hoje. Cuidado com a idolatria, cuidado com falsos ídolos. Bendito seja o nome do Senhor.